Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos afunilar o nosso estudo dentro do roteiro pré-estabelecido sobre legislação aduaneira e comércio internacional, tratando do regulamento aduaneiro brasileiro. Bem, agora que vocês já têm um roteiro de estudo a respeito de legislação aduaneira e comércio internacional, uma estrutura básica para você estudar, eu vou aprofundar aqui hoje o que eu considero o principal tópico do estudo da legislação aduaneira, que lá no nosso roteiro está classificado como o item 3.1, que é o regulamento aduaneiro brasileiro. Então aqui a gente vai afunilar a nossa leitura ao regulamento aduaneiro brasileiro, procurando desmembrar ainda mais essa árvore e essa estrutura de estudo do direito aduaneiro brasileiro. Eu não tenho dúvida de que o regulamento aduaneiro é o melhor primeiro contato que você pode ter com a legislação aduaneira brasileira. O decreto 6759 de 2009, o atual regulamento aduaneiro brasileiro, ele é composto por 8 livros e que tem basicamente uma estrutura que permite você ir acompanhando os principais temas relacionados a direito aduaneiro no Brasil. Ele não é completo, a gente tem alguns temas que ficaram de fora do regulamento aduaneiro, alguns por não ter sido atualizado o regulamento ao longo dos anos, outros porque são matérias que não são de competência do Poder Executivo Federal, é o caso do ICMS, por exemplo, e outros porque figuram mais detalhadamente em acordos internacionais. É o caso da valoração aduaneira, que tem o Acordo de Valoração Aduaneira do GATT, e no regulamento a gente tem só os principais tópicos ou um outro tópico referente à valoração aduaneira. Então, a estrutura do regulamento não é como um livro, não tem começo, meio e fim como um romance, não termina a história, por isso você não precisa ler em ordem os artigos do regulamento aduaneiro. Você pode selecionar um dos livros e estudar praticamente esse livro todo. Por exemplo, você quer estudar o livro 4, que é de regimes aduaneiros especiais e aplicados em áreas especiais, você pode ir direto para o livro 4 e estudar esse tópico, que é super importante. Tá? Eu vou percorrer aqui a estrutura básica, já destacando que no regulamento aduaneiro, cada artigo, ou grande parte dos artigos, tem uma base legal. E essa base legal vem entre parênteses ao final do texto do artigo. Muito importante que você cheque essa base legal se ela continua vigente. Tá? A gente tem várias bases legais alteradas ao longo dos últimos anos aí, e que não foi atualizado no regulamento essa atualização, que essa atualização não foi trazida pelo texto do regulamento aduaneiro, e inclusive algumas super recentes. Tá? A questão da bandeira brasileira, que está lá no Decreto-Lei 666 de 1969, e que foi objeto de alteração agora em 2021. Tá? Então a estrutura começa com o livro 1, que trata de jurisdição e controle aduaneiro de veículos. A parte de jurisdição traz conceitos introdutórios que você encontra em diversos códigos do mundo, zona primária, zona secundária, o que é jurisdição, por onde se estende a jurisdição da aduana brasileira, por onde que as mercadorias podem entrar no país ou dele sair, a parte de recintos habilitados para isso e locais, a gente fala em locais e recintos alfandegados, os portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados e demais recintos alfandegados. Ainda no livro 1, essa parte referente aos sujeitos aduaneiros, ela acabou no Brasil sendo desmembrada. Né? No Brasil, a gente traz a aduana como sujeito no livro 1 e depois só vai tratar dos demais sujeitos lá no livro 7 do regulamento aduaneiro. Normalmente a gente encontra nas codificações os sujeitos todos em um mesmo lugar no regulamento. No regulamento brasileiro, os sujeitos acabaram desmembrados e só a aduana está no livro 1. A administração aduaneira está lá, quais são as prerrogativas da administração aduaneira, o que ela pode exigir, o que ela pode fazer, se ela pode solicitar auxílio de força policial, em que casos ela pode. Isso está no comecinho do livro 1 também, nos artigos iniciais do livro 1. E na segunda parte do livro 1, que trata de controle aduaneiro de veículos, o tema principal é a chegada de veículos trazendo mercadorias do exterior para o território brasileiro. É o que a gente chama de controle aduaneiro de veículos. No momento em que esses veículos trazem
essas cargas para o Brasil, a gente ainda não usa a terminologia mercadoria. Depois do registro da declaração, a gente passa a usar a terminologia mercadoria. Quando a mercadoria chega, quando o navio chega com os containers aqui no Brasil, a gente chama isso de carga. Os documentos fazem referência a isso, o manifesto de carga, o conhecimento de carga. E a gente tem normas que tratam de controle de carga. Tá? Esse é o nome que a gente usa para o momento prévio ao registro da declaração de importação. Então, esse livro 1, parte final, trata da chegada da mercadoria ao país. Os livros 2 e 3 do regulamento aduaneiro tratam de tributos. O livro 2, dos principais tributos e que existem no mundo inteiro. O imposto de importação e o imposto de exportação. Então, o livro 2 fala da incidência, da base de cálculo, da alíquota, do pagamento, das suspensões e também das isenções em relação ao imposto de importação e ao imposto de exportação. No caso do imposto de importação, a parte referente às suspensões vai receber uma denominação especial lá no livro 4, que são os regimes aduaneiros especiais e às vezes os aplicados em áreas especiais. O livro 3, ele apresenta todos os demais tributos incidentes no comércio exterior brasileiro, impostos, taxas e contribuições. A gente tem vários na importação, né? O IPI importação, a contribuição para PIS/PASEP, COFINS importação, Auxílio Combustíveis importação. A gente tem o adicional frete para renovação da Marinha Mercante, que ainda não foi trazido pelo regulamento aduaneiro, então essa é uma matéria faltante no RA, assim como a taxa referente ao sistema mercante, que é uma matéria faltante no regulamento aduaneiro brasileiro. E o regulamento traz ainda a taxa Siscomex, né? E a respeito desses tributos incidentes em operações de comércio exterior, que são tipicamente brasileiros, eles não são internacionais, eles acabam se alastrando as importações aqui no Brasil. Esses demais tributos incidentes em importações, o regulamento traz também alguns casos de suspensão. É por isso que você encontra um monte de regimes de institutos começados com RECAP, REPES, RETAERO, REPENEC, REIF, lá na parte referente à contribuição para PIS/PASEP e COFINS importação, no livro 3 do regulamento aduaneiro. O livro 4 do regulamento aduaneiro trata de regimes. A gente tem dois tipos de regimes tratados lá. Os regimes aduaneiros especiais, que são 17 regimes aduaneiros especiais, e mais 3 regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais. O mais famoso deles, a Zona Franca de Manaus. Oportunamente vamos aprofundar cada um desses livros aqui em conversas. A terceira modalidade de regime aduaneiro, né, porque a gente tem os especiais, os aplicados em áreas especiais e os comuns. Essa terceira modalidade, que não é explicitamente mencionada no regulamento, os regimes comuns, a gente encontra lá no livro 5, Controle Aduaneiro de Mercadorias. O livro 5 ele trata de despacho aduaneiro de importação, despacho aduaneiro de exportação, aquilo que o regulamento chama de casos especiais, que são proibições e restrições na importação, e algumas normas específicas para naufrágio, para abandono de mercadorias, para verificação de extravio em importações, que estão também contempladas aí nesse controle aduaneiro de mercadorias. O livro seguinte, que é o livro 6, trata do tema mais controverso na legislação aduaneira, que são as infrações e penalidades. Traz uma parte geral, começa com uma parte geral sobre infrações e penalidades, para depois tratar de cada um dos tipos de penalidades, da mais gravosa para a considerada menos gravosa, né? As hipóteses de perdimento, seja de mercadoria, seja de veículo transportador, seja de moeda, as hipóteses de multa, sejam as multas com base no valor da mercadoria, com base em tributo que deixou de ser recolhido, tá? Ou até em valores fixos para o descumprimento de determinadas obrigações, e parte para uma terceira sanção típica da área aduaneira, que são as conhecidas como sanções administrativas, advertência, suspensão e cassação de registro, habilitação e outras coisas mais. O livro 7 trata de crédito tributário, processo fiscal e controle administrativo específico. Por crédito tributário, entenda tudo que é objeto de lançamento. O regulamento trata todo o lançamento pecuniário
de multas tanto tributárias quanto aduaneiras. Tudo isso é considerado crédito tributário pelo livro 7 do Regulamento Aduaneiro. Na parte 2, processo fiscal, é entendido como abrangido por essa expressão processo fiscal todos os tipos de processo, seja aquele que a gente mais vê nos tribunais, que é a parte referente a crédito, a pecúnia, né? Ou os casos referentes a perdimento, referentes a sanções administrativas e até alguns outros processos, como o processo de consulta, que são também tratados nesse livro 7. E a parte final, controle administrativo específico, ela versa sobre destinação de mercadorias e traz aquela parte que talvez ficaria melhor no livro 1, que são os demais sujeitos, despachante aduaneiro, os transportadores e outros intervenientes mais em operações de comércio exterior. O regulamento aduaneiro termina com um livro 8, chamado das disposições finais e transitórias, onde ele traz alguns institutos e alguns benefícios com data para acabar, exceto 2, que acabaram figurando no próprio texto do regulamento, que são a Zona Franca de Manaus e o Repetro, que são regimes com data para acabar, mas talvez pelo fato de a data ser mais distante, o regulamento acabou inserindo esses 2 itens dentro do livro 4, de regimes aduaneiros especiais e aplicados em áreas especiais. E em relação a disposições finais, o regulamento traz aí algumas regras que alteram a sistemática do regulamento de 2002 para o atual, que é o de 2009, e a tabela de revogações. Então essa é a estrutura básica do Regulamento Aduaneiro Brasileiro de 2009, e a gente oportunamente aqui vai para os galhos menores dessa árvore, aprofundando um pouco mais esse conteúdo. Se você gostou dessa conversa, dessa exposição sobre o Regulamento Aduaneiro Brasileiro, deixa aí o seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, no canal Portal Aduaneiro.